Lição 66, que se encontra no livro de exercícios. O tema desta lição é: a minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não havia conexão e, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas seu conteúdo é completamente uno. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Hoje, tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando os seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato do que não só há uma conexão uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são, de fato, idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí, onde ele existe na verdade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos revisando estes pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Vou repetir. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Tentar ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os dois primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos, então, pensar um pouquinho sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que fosse, seria preciso definir Deus como algo que Ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que Ele não tem, e Ele não pode ter aquilo que Ele não é, a não ser que Deus te dê só felicidade. Ele não pode deixar de ser mau. E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra
é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além destes entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituir. Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou seja, a voz de Deus, ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizeste para substituí-lo, ou seja, substituir a voz de Deus. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádiva para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sobre a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia for razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade? Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de práticas mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos essa forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Vou repetir. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levará mais do que 1 minuto, provavelmente menos, para repetir estas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Então, você pode estar usando essa frase no período mais curto. Lembra das frases que eu passei atrás, agora há pouco, a respeito? Deus só me dá felicidade, Ele me deu a minha função, portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Esse é no período mais longo. Nos períodos mais curtos, você pode fazer isso em pouco tempo, como diz aqui mesmo no livro de exercícios, não levará mais do que 1 minuto, talvez até menos, nos períodos mais curtos. Então, você pode estar praticando aqui nos períodos mais curtos, até mesmo 2 vezes por hora. Você pode dar uma pausa e fazer esse exercício. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Então, você pode estar repetindo essa frase e fazer uma pausa à hora de repetir a frase e pensar sobre elas, sobre o que elas estão dizendo a você
e ao dizê-las o que você sente e ter essa vivência nesse momento de pausa que você faz esse exercício. Tudo bem? Então, nós terminamos por aqui esse exercício e que você esteja bem, esteja em paz. Desejo muita luz para você, muita paz. Um abraço.